Neste vídeo vamos aprender a contabilizar a alienação de ativos fixos tangíveis. E muito precisamente a venda de um ativo fixo tangível associado a um ativo intangível. Uma determinada empresa vende uma série de computadores registados nos seus equipamentos administrativos, ativos fixos tangíveis, e simultaneamente as licenças de um software de gestão que estão reconhecidos nos ativos intangíveis. Para procedermos à contabilização da alienação de ativos fixos, a primeira coisa a fazer é verificar qual o custo de aquisição pelo qual esses ativos foram registados na contabilidade. No âmbito da sua aquisição e no passado, os mesmos ativos foram reconhecidos por um determinado custo de aquisição e à data de alienação também existe um conjunto de depreciações acumuladas que têm de ser também verificadas. É que a quantia escriturada de um ativo é dada pela diferença entre o custo de aquisição e as depreciações acumuladas. E se o valor da venda, valor de realização, for acima dessa quantia escriturada, vamos ter uma mais-valia contabilística. Se, contrariamente, o valor da venda, valor de realização, for abaixo da quantia escriturada desses mesmos ativos, vamos ter uma menos-valia contabilística. Isso vai determinar a conta que vamos ter de usar na contabilidade para registar a mais ou a menos valia contabilística. Mas já vamos ver qual será a conta. Para já, o enunciado de uma questão. A 30 de novembro, a ABC Limitada procedeu à alienação de um conjunto de computadores acompanhados das respectivas licenças de software de gestão. Operação que foi formalizada através da emissão da fatura número 4734, 4734, no valor de 15.000 euros. 15.000 euros é o valor de realização. E vamos também ter de considerar o IVA à taxa normal, porque quando no passado a empresa comprou os computadores e as licenças de software, pôde deduzir o IVA. E, consequentemente, agora na alienação vai ter de liquidar o IVA, vai ter de cobrar o IVA nesta fatura. Os computadores alienados apresentavam um custo de aquisição de 70.000 euros. Portanto, os computadores no passado foram comprados por um total de 70.000 euros. E à data da transação, à data da alienação, registavam depreciações acumuladas de 56.000 euros. Ora, 70.000 menos 56.000 é a quantia escriturada dos computadores. Ou seja, no balanço, eles agora estão registados por 14.000 euros. Por sua vez, as licenças de software de gestão haviam sido adquiridas por 30.000 euros. Isto é um ativo intangível. O software de gestão, como este software não faz propriamente parte do hardware do computador, não é propriamente um Windows ou um sistema operativo, é um software de gestão, pode ser faturação, contabilidade, gestão do pessoal, etc. Portanto, este software ele é reconhecido em programas de computador que são ativos intangíveis e por 30.000 euros. E os ativos intangíveis são objeto de amortizações. Os ativos fixos tangíveis de depreciações. Os ativos intangíveis de amortizações. E as amortizações acumuladas à data da realização, portanto à data da venda, 24.000.
Portanto, a quantia escriturada destes elementos é de 6.000. E desta forma, as quantias escrituradas totais dos ativos fixos tangíveis, os computadores, e dos intangíveis, os programas, o software, é de 20.000 euros. E nós vendemos isto por 15.000. E, portanto, se vendemos um valor de realização de 15.000 quando a quantia escriturada é de 20.000, vamos obter uma menos-valia na perspectiva contabilística. E a menos-valia é assim de 5.000 euros. Como já sabemos que a operação vai passar por uma menos-valia, vai ser utilizada uma conta de gastos. E essa conta de gastos, que no nosso código de contas corresponde à conta 687, gastos em investimentos não financeiros, 6871 alienações. Claro que depois, quando fizermos o reconhecimento desta operação no sistema informático, o código de contas do sistema informático tem esta conta 6871 alienações bastante mais desenvolvida, aqui em subcontas em função das taxas de IVA, e aqui será a taxa normal, e depois também a própria taxonomia identificada 487, portanto depois vamos ter este cuidado, logicamente, de ao nível do sistema informático termos de usar a subconta adequada. Bom, então como é que vamos fazer o lançamento desta operação, sabendo desde já que tudo isto vai passar pelo reconhecimento de uma menos-valia, porque nós vendemos por um valor inferior à quantia escriturada e, portanto, os lançamentos a fazer passam pelo seguinte. Primeira coisa a fazer, desreconhecer o custo de aquisição dos computadores e das licenças. Porque sabemos que no passado, quando os computadores foram adquiridos e as licenças, o ativo foi debitado e agora as respectivas contas do ativo, no caso concreto, os computadores que estão registados na conta 435, equipamento administrativo, e os programas de computador, que é um ativo intangível e está reconhecido na conta 443, programas de computador. Estas contas, elas foram, no passado, registadas a débito, a quando da aquisição dos elementos. Agora vamos ter de desreconhecer. Desreconhecer da seguinte forma. Começamos por debitar a conta 6871, gastos e perdas em investimentos não financeiros, alienações, a tal que vai representar depois em termos de saldo final uma menos-valia, 70.000 euros, estamos a falar agora dos computadores, e creditamos a conta 435 equipamento administrativo e, portanto, ela foi no início, no passado, debitada por 70.000, agora está a ser creditada por 70.000, portanto está feito o desreconhecimento a nível de valor ou de custo de aquisição. E fazemos a mesma coisa para os programas de computador. Debitamos a conta 6871, igualmente gastos e perdas em investimentos não financeiros, alienações, por 30.000, e creditamos a conta 443, programas de computador, 30.000. E temos a questão dos custos de aquisição dos elementos do ativo devidamente resolvida. Entretanto, vamos ter de tratar agora da questão das depreciações para os ativos fixos tangíveis, os computadores, e as amortizações para os ativos intangíveis, os programas de computador. Porque ao longo do tempo, ao longo dos períodos, a conta de depreciações acumuladas tem vindo a acumular as depreciações do período. E no caso dos computadores, já acumulou 56.000 euros e no caso dos programas do software de gestão, as amortizações acumularam 24.000. E, portanto, isto também vai ter de ser desreconhecido da seguinte forma. Como as depreciações acumuladas vão sendo creditadas ano após ano,
elas agora vão ser debitadas, a conta 438, depreciações acumuladas, debitada por 56 mil euros e, por contrapartida da conta 6871, os tais gastos e perdas em investimentos não financeiros, alienações, credita-se por 56 mil. Em relação ao software, vamos debitar a conta 448, ela tem vindo a ser sistematicamente, período após período, creditada, não é? Por contrapartida dos gastos de depreciações do período, e ela acumulou 24 mil euros. Está lá no crédito e agora vamos debitá-la. Estamos a fazer um desreconhecimento das amortizações acumuladas, debitamos-las por 24 mil e creditamos a conta 6871, gastos e perdas em investimentos não financeiros, alienações, por 24 mil. É verdade, estamos a creditar um gasto, mas depois a conta 6871, no final disto tudo, vai ter um saldo devedor, isso é que é importante, já vamos ver. E agora, na classe, portanto, o terceiro movimento trata do reconhecimento da alienação do ativo fixo tangível associado aqui a um ativo intangível, programas e as respectivas licenças. Como o devedor ou a entidade à qual vendi estes elementos não me paga imediatamente, portanto eu emiti-lhe uma fatura, a minha ou a nossa fatura número 4734, e vou-lhe dar um determinado prazo, registro desde já o meu direito a vir a receber esta quantia mais o IVA. A alienação, o valor da alienação de 15 mil mais 23% de IVA dá 18.450. Então, registro na conta 278, que aqui assume a posição de um ativo, o meu direito, e aqui serão outros devedores. Esta conta chama-se outros devedores e credores, mas aqui como ativo trata-se de um outro devedor. Depois no sistema informático isto também está desenvolvido em subcontas apropriadas. E vou debitar por 18.450. Portanto, é o meu direito a vir a receber daqui a uns dias este valor. E credito a conta 6871, uma vez mais, gastos e perdas em investimentos não financeiros, alienações, pela base de incidência, 15 mil euros, o valor de realização, base de incidência do valor de realização aqui no âmbito da emissão da fatura, e cobro 23% de IVA à entidade à qual vendo estes ativos, e como vos disse, tenho de cobrar o IVA, porque na altura em que adquiri tanto os computadores como o software, deduzi o IVA, isto não está excluído do direito à dedução, o artigo 21 do Código do IVA não exclui, logicamente, do direito à dedução estes elementos, eu deduzi como deduzi o IVA. Agora tenho de liquidar o IVA na respectiva alienação. Se não tivesse tido o direito à dedução, a operação estaria isenta pelo artigo 9º do Código do IVA. Aqui não acontece isto. E, portanto, tenho de liquidar IVA. IVA a favor do Estado. A conta 2433, IVA liquidado, assim o expressa. O IVA liquidado, logicamente, que assume aqui um passivo e credita-se por 3.450. E, no fundo, este número 3 é o reconhecimento da fatura de alienação. Agora, vejamos, depois disto tudo, como é que está o saldo da conta 6871. Isso é que é importante. Porque ela, a débito, recebeu 70 mil euros e 30 mil euros dos valores de aquisição, pelo desreconhecimento dos mesmos. A crédito, recebeu o valor de 56 mil e 24 mil das depreciações acumuladas, o desreconhecimento das mesmas. E recebeu também a crédito 15 mil da base respeitante ao valor de realização. A débito temos 100 mil euros, a crédito temos 95 mil. E, portanto, isto tem um saldo devedor de 5 mil euros. Por isso, no fim disto tudo, a conta 6871 apresenta um saldo devedor de 5 mil euros, representativa da menos-valia contabilística.
Se eventualmente tivéssemos chegado a uma mais-valia contabilística, a conta a usar seria a 78 rendimentos em investimentos não financeiros, alienações. Esta seria a conta a utilizar, a 7871, quando existe mais-valia. Ou seja, quando o valor de realização é superior à quantia escriturada. Aí nós temos um ganho com a operação. E podemos até ver um exemplo de um ganho. Vejamos esta outra situação. Uma empresa vende uma viatura ligeira de passageiros a gasóleo. No dia 1/4 do ano N, havia adquirido, no dia 1/4 de há 2 anos atrás, N-2. E o valor de realização é de 25 mil euros. Entretanto, esta viatura tem depreciações acumuladas, ela já acumulou 20 mil euros de depreciações. E, portanto, nós vamos vender uma viatura por 25 mil euros, que foi comprada há 2 anos atrás por 40 mil e que tem depreciações acumuladas à data da alienação de 20 mil euros. Então a quantia escriturada desta viatura é de 20 mil e nós vamos vendê-la por 25 mil, vamos ter uma mais-valia. Se vamos ter uma mais-valia, tudo vai ser concentrado na conta 7871. E os lançamentos vão passar todos por aqui. Ou seja, no passado, no dia 1 do mês 4 de há 2 anos atrás, vamos só ampliar aqui um bocadinho para se ver melhor, tinha registado a débito por 40 mil na altura da aquisição, o valor da aquisição. Agora, quando a alienação, esta conta vai ser creditada à conta 434 equipamentos de transporte por 40 mil, debitando a conta 7871. Está aqui o desreconhecimento do valor da aquisição. E depois tem que fazer o mesmo para as depreciações acumuladas. Porque ao longo dos 3 anos em que esta viatura, até à data da alienação, esteve ao serviço da entidade, no primeiro ano, como ela foi comprada no mês 4, no primeiro ano, a 31 de dezembro de N-2, nós consideramos 9 meses de utilização em 12 possíveis, porque começou a ser utilizada a partir de abril, não é? Janeiro, fevereiro, março, exatamente abril, mês 4. 9 dozeavos vezes 40 mil vezes 25%, a taxa para viaturas ligeiras de passageiros, a taxa de depreciação, conforme o decreto regulamentar 25 de 2009 é de 25% e, portanto, uma vida útil de 4 anos, 7.500 no primeiro ano. No segundo ano de uso, a depreciação é completa, aqui pela linha reta, 40 mil vezes 25%, 10 mil. E no ano em que é vendida, como é vendida em abril, nós reconhecemos aqui neste método duodecimal e na linha reta depreciações até ao mês anterior ao da alienação. E, portanto, até março. Março é o mês 3 dozeavos, vezes 40 mil euros, valor de aquisição, vezes 25% taxa de depreciação, 2.500. Ora, os tais 20 mil, não é, de depreciações, elas vão sendo creditadas por contrapartida de débito na conta de gastos do período. Entretanto, agora vamos debitar as depreciações acumuladas por 20 mil, e, portanto, ficam desreconhecidas por crédito da conta 7871, 20 mil. E, portanto, este equipamento está agora desreconhecido em termos contabilísticos. Passamos à fase do reconhecimento da alienação.
Emitimos uma fatura por 25 mil euros, só que agora esta operação está isenta de IVA. Porquê? Porque quando se comprou a 1/4 de N-2 esta viatura, como isto é uma viatura ligeira de passageiros, o código do IVA, no seu artigo 21, não permite a dedução do imposto, aqui para esta empresa, não é? E, portanto, como não permite a dedução do imposto, eu digo para esta empresa porque não se trata de uma empresa que use a viatura para a exploração, como um stand automóvel, etc. Portanto, não pode deduzir o IVA, está excluída a dedução de IVA de viaturas de turismo. Logo, mais à frente, se vier a vender a viatura, goza de isenção, a operação. E goza de isenção ao abrigo do artigo 9º, número 32, do Código do IVA. E, portanto, emite uma fatura isenta de IVA. Artigo 9º, número 32 do Código do IVA. Portanto, não vou cobrar IVA ao devedor, vou debitar a conta 278 outros devedores por 25 mil euros e credito a 7871 pelos mesmos 25 mil. Não há aqui IVA liquidado. E tudo está concentrado na conta 7871, que a débito apresenta 40 mil euros, o valor da aquisição cujo desreconhecimento foi feito, a crédito 20 mil das depreciações acumuladas e a crédito mais 25 mil do valor de realização. Então aqui temos débito de 40 mil e crédito de 45 mil. Saldo credor, 5 mil. A conta 7871 apresenta saldo credor. Como qualquer conta de rendimento, saldo credor, 5 mil euros, expressa aqui a mais-valia contabilística. Só que estas matérias também têm que ser tratadas a nível fiscal, em sede de IRC. E essa matéria a nível fiscal é amplamente desenvolvida em vários cursos que ministro na Certform Escola de Formação Prática, nomeadamente o curso prático de Contabilidade e Fiscalidade com Informática Aplicada, entre outros. E para conhecer todos os cursos da Certform Escola de Formação Prática, bastará ir ao site certform.pt, cursos na forma e-learning, através da plataforma e-learning da Certform, ou em live streaming, com sessões em tempo real. Muito obrigado por ter visualizado este vídeo. Até uma próxima oportunidade. Até breve.